Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Nesta oportunidade, deixamos na reflexão anterior, onde falamos sobre as armas carnais. Deixamos também em tese cada arma que é utilizada segundo a carne. Deixamos também as armas espirituais, mas queremos continuar nesta oportunidade com a permissão de Deus, dando continuidade às armas, falando sobre as armas e como utilizar, e ver quem está utilizando armas carnais e armas espirituais. Pois bem, seja cristão ou não cristão, porque quando se fala de cristão, está falando de quem tem compromisso no reino celestial. Quando está falando-se de cristão, está falando sobre quem tem compromisso no reino espirituais. E no reino espirituais, as armas carnais, elas não são aceitas. No reino espiritual, as armas carnais não são aceitas. Que fique bem claro. Ah, mas eu sei, e você usa. Eu vou destacar apenas uma que é utilizada e que Satanás se aproveita e destrói, tira a pessoa, derruba da graça de Deus, tira da congregação, divide, coloca um contra outro e ele contamina através desta arma, que apenas vamos falar desta arma, é a mais utilizada e perigosa. Ah, percebi qual arma você quer falar, irmão Vanderlei. Pois bem, a língua é uma arma destruidora. A palavra de Deus diz que com a língua abençoamos e com a língua amaldiçoamos. Aí a palavra de Deus diz, não provém que com a língua que abençoamos, com essa também venhamos amaldiçoar. A palavra de Deus revela muito claro, diz que a língua é um dos mais pequenos membros que está entre os outros membros no corpo humano. Mas diz que ela é pequena, mas diz que ela é tão perigosa, tão inflamável, que inflama o percurso da natureza e leva o homem e a mulher às profundezas do inferno. A Bíblia deixa bem claro que a língua é um dos membros perigosos. A palavra de Deus diz que com a boca, por 2 ou 3 palavras, podemos ser justificados diante de Deus. Por 2 ou 3 palavras podemos ser condenados ou rejeitados por Deus. Então venho nesta oportunidade falando deste membro que todos nós temos e devemos vigiar e devemos orar e devemos praticar a palavra e colocar freio, como Davi um dia disse. Senhor, coloca uma guarda nos meus lábios e não deixa-me precipitar. Satanás, ele envenena as pessoas com o veneno dos fariseus, espiritualmente falando, o veneno espiritual que se chama fermento. Na lei não se usava fermento natural porque tem a simbologia de deixar alguém afermentado. E Jesus pegou essa doutrina da comparação do fermento natural para o fermento espiritual. Jesus diz, vocês tenham muito cuidado no fermento dos fariseus, porque a massa, o pão, não precisa de muito fermento, apenas uma pequena
pequena quantidade de fermento, ela venda toda a massa e faz com que ela levante e enche. E não é muito longe que quando você fala com um cristão, se você tiver experiência, principalmente espiritual e sabedoria, você vai discernir e vai ver se ele é fermentado ou se não. Se ele tem fermento escondido ou não. É bom se perceber isso. Ah, irmão, como é que eu sei? Comunhão com a palavra. O Espírito Santo vai lhe mostrar que aquela pessoa é fermentada. Então, o apóstolo Paulo ele destaca muito claro que essa arma é uma arma perigosa. Esta mesma língua, ela elogia e ela defama. Esta mesma língua, ela elogia para derrubar. Esta mesma língua faz como fizeram com o apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 1 de 2 Coríntios, se você quiser ver, é bom, que eles elogiavam Paulo na presença e na ausência, e dizer que Paulo era um autoritário. Você veja como a língua é perigosa. Então tenha cuidado com quem você vive, seja na sua casa, seja na igreja, seja no colégio, seja na empresa. A palavra de Deus diz, se é de conversar o que não deve conversar, é melhor ficar calado. Que boa coisa faz ficar calado e inclinar os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Mas a língua também, através da influência de Satanás, ela leva a pessoa a se precipitar. A palavra de Deus diz que o cristão que tem sabedoria espiritual coloca um freio, ele julga tudo, retém a palavra, a justiça da palavra. Então ele domina em si, semelhante como um adomador de animal, coloca a cortadeira e amansa aquele animal usando a força física para poder ele amansar. E Deus, já que o homem não consegue domar o ser humano, Deus, ele consegue domar. Ele faz do homem ímpio, da mulher ímpia, de uma criatura velha, uma nova criatura. Ele faz de um bode, ovelha no reino de Deus. É tanto que o cristão, na simbologia da ovelha, ela é chamada de ovelha. Ovelha porque há uma característica muito diferenciada neste mundo. Se você pegar a ovelha naturalmente como animal e pegar uma pessoa na simbologia de uma ovelha e botar tanto o animal natural como a pessoa na simbologia, se colocar junto com o bode, você vai ver uma grande diferença. E a Bíblia, nessa simbologia, diz que lá no mundo espiritual, Deus vai separar as ovelhas, os bodes das ovelhas. As ovelhas vão para o lado direito e os bodes vão para o lado esquerdo. Não queira ficar do lado esquerdo de Deus, não. Fique do lado direito, meu filho. Jesus está do lado direito do Pai, sentado no trono celestial. Fique do lado direito, na mão direita é a mão direita, é o lado certo. Porque quem vai no lado direito e quem vai na mesma mão ao lado oposto vai na contramão. Então não ande na contramão de Deus, não. Não queremos andar na contramão de Deus, que vai tudo errado. Vai tudo de água abaixo. É melhor chorar, sofrer, cantar, louvar, orar, mas no lado direito, na mão certa, porque é o destino de chegar na celestial. Então, quando você vê uma pessoa falar demais e o que não deve, tenha cuidado. Eu venho lhe dizer, tenha cuidado. Tenha cuidado. Se ele for cristão, aí que você deve ficar com os olhos abertos. Não fique com os olhos fechados, não. Eu aprendi uma coisa, junto com o Espírito Santo. Aonde eu estou, eu converso naturalmente, a gente conversa a linguagem espiritual, mas sempre, graças a Deus, estou atento. O mundo espiritual à minha volta, eu estou atento, pela graça que Jesus tem me concedido, para ver o que está à minha volta. E deve ser desta forma, porque onde estivermos,
O diabo está rugindo como o leão buscando a quem possa tragar. Mas o homem de Deus, isso faz parte de vigilância. Até a próxima, se assim o Senhor quiser e permitir.